Bom, então vou convidar todos a nós nos concentrarmos para fazer uma prece, para dar abertura do nosso trabalho. Pedimos ao nosso irmão Omar a prece, e nós demais acompanhamos mentalmente. Então eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que nos assistem, e agradecer por esta oportunidade que temos de nos reunir para o estudo do Livro dos Médiuns, para que nós possamos nos melhorar como seres humanos, buscando cada vez mais caminhar no caminho do bem, através desse legado que Kardec nos deixou, compreendendo a nossa própria essência, para que assim possamos, então, seguir o nosso mestre e guia, Jesus. E que todos nós, nesta manhã, possamos estar envolvidos, então, por energias do amor, do bem, da paz e da felicidade, para aprendermos um pouquinho mais e continuarmos em rumo à nossa evolução. Então, com essas palavras e com esses sentimentos, nós damos por aberto o encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bom, hoje estamos num grupo menor um pouco, temos os colegas que viajaram, outros recebendo visita, temos uma reunião da UME aqui também, que é das 9 às 11, daí coincidiu o horário, mas mesmo assim estamos num grupo bom aqui, que dá para prosseguir bem o estudo. Conforme eu tinha combinado, para trazermos questões aqui para colocar para o grupo, e já a dona Sandra e o seu Júlio já me avisaram que talvez tenham que sair antes de terminar o estudo, então está por chegar a visita, então, para garantir a pergunta deles, eu vou pedir para a dona Sandra já que coloque sua questão aí para o grupo. Minha questão é a seguinte, como eu falei para o seu Marino, nós aqui, eu nasci espírita, desde pequena, meu marido também, e só que eu sou leiga bastante no assunto, não tenho, assim, um esclarecimento, como todos vocês do grupo têm, e a gente assiste e vê, mas tenho boa vontade de aprender. E é o seguinte, quando eu casei, minha sogra, todos eram espírita, como eu falei, daí deu um tempo lá, ela ficou doente, deu AVC e tal coisa, eles viraram a crente, nada contra religião nenhuma, que todas as religiões levam a Deus. Aí tá, ela ficou, acho que não sei se 5 ou 7 anos, fim cadeira de roda, depois acamada, tá, beleza. Ela desencarnou, o dia do velório e tudo, e no dia que foram fazer as orações para enterrar, eu digo enterrar, sepultar, sei lá o que, daí foi um pastor, nada contra também, mas eu não sei o porquê que a gente ficou, eu fiquei de frente para aquele pastor, ele de um lado e eu do outro, as pessoas tudo ao redor ali, né, e daí assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, tenho intuição, as coisas, mas não me digo bastante leiga, como eu comentei, e daí assim, eu me representava, eu não vi nada, mas eu me representava que ela caminhava e fazia com as mãos assim, caminhava ao redor daquele caixão, e não entendendo nada daquilo. Porque esses pastores, eles pregam, eles gritam, é o jeito deles, mas eles falam em voz alta. E aquele pastor grelava um olho para mim, e eu olhava firme para ele, não sabia o porquê, né? E aquilo passou, ela fez, e aquilo ficou na minha mente, aquela coisa. De aquele dia, quando o seu Marino expor a pergunta, sim, colocou que era para as questões, daí eu pensei, o que eu vou perguntar? Vou ter que estudar bastante. Aí eu saí para fora do nada, assim, me veio em cima da cabeça aquela voz, saí descascar uma abóbora para me colocar no fogo, de fazer almoço. Aquela voz,
aborda a questão da tua sogra. A minha questão, até falou, aborda a minha questão. Aí, de maneiras que eu não sei, né? E eles, daí, como foi abordado aquele dia, que quando a pessoa é espírita, e daí falece, e os familiares, eu entendi que mudam de religião, a pessoa fica perdida, né? E daí são 5 filhos, só nós que somos espíritas, os outros, todos são crentes. E a crença deles agora, que o espírito não precisa de oração, só quem está aqui no plano Terra. Então daí fica a minha questão, a minha dúvida, né? E daí até hoje, quem vem aqui na nossa casa é o marido dela e o filho, que foi os que cuidaram dela. E essa outra nora, que por sinal, ela não gostava da outra nora, ela gostava de mim. Mas quem cuidou dela foi a outra, porque as nossas condições aqui, a gente trabalha diferente, e os outros que ficam com ela, quem cuidou dela no final foi a outra. Até no último dia, antes dela falecer, eu tive a oportunidade de ficar no hospital com ela. Nós viemos para casa de noite, quando foi de madrugada ela faleceu. Então daí, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas eu penso em ajudar o espírito, né? Quanto à questão de sentir a presença do espírito do desencarnado durante o velório dele, alguém já teve essa experiência daqui do grupo? Não saiba. Não. Pode falar, Sirlene. Sim, eu já tive essa experiência, inclusive o meu irmão, ele assistiu todo o velório dele. À noite, quando chegaram, eu comecei a sentir, assim, que tinha algum espírito ao meu lado, como era uma capela, eu associei que fosse algum espírito que ficasse ali, mas nunca associei que fosse ele, como a gente veio de uma família meio espírita, eu achei que ele tinha sido socorrido na hora, embora a morte dele fosse, assim, foi de repente, né? Ele infartou. E quando chegou no momento de nós se despedir, a minha mãe chegou, onde estava a Silane junto, né? E foi dizer assim que nunca mais ia ver ele. Aí eu fui dizer assim, não mãe, não diz assim. E quando eu disse assim, foi como se a sala limpasse. Existisse eu de um lado do caixão, ele do outro lado do caixão dele, o meu pai e o Claito, meu irmão, do lado, com as mãos estendidas para ele, assim, 2 metros do caixão, e ele estava muito perdido. Ele me olhava e olhava para o rosto dele dentro do caixão, como se ele quisesse alguma explicação minha. E aí eu olhei, chamei pelo nome dele, assim. Aí ele foi e me olhou. E aí eu disse, vai com o pai e o Claito, vai com eles. E ele assim me olhava e olhava para o rosto dele. Aí foi que ele enxergou, olhou para o lado onde eles estavam, assim, na cabeceira do caixão. Aí ele enxergou eles, né? E aí ele levantou o corpo dele, 1 metro do rosto dele, assim, aí voltou o velório normal. Essa foi uma experiência que eu tive. E claro, vou deixar para a Maria explicar a irmã lá, que isso é uma coisa assim muito natural, eles assistirem, né, o seu velório. Aproveitando já a oportunidade, já que está com a palavra também, desse mesmo, tu não teria um sonho antes? Como é que é a história do sonho do velório desse irmão do Kleber? Sim, Marino, todas as minha família que desencarnaram, eu sempre tive o aviso 1 semana antes. É muito triste isso, eu pedi assim para não ter mais isso aí. Eu sonho antes. Com todos eles, eu sonhei antes. E até o caixão, tudo, que como eles vêm, para te ver uma coisa assim, que até hoje assim, eu não achei explicação. Como se a pessoa ainda não desencarnou, como é que eu vejo o caixão da pessoa que vem? Todos os detalhes. E acho que tu é um dos testemunhas, né, que eu já te descrevi isso antes de chegarem com os corpos, Marina, eu te descrevi isso e depois nós tivemos essa comprovação. E eu sempre tenho esses avisos antes, infelizmente, porque é uma coisa assim, muito triste.
para a gente, né? Que inclusive até prepara a família, alguém vai desencarnar, mas o último, que foi o Kleber, eu não vi que era ele. Os outros, sim, os outros eu recebi direto quem era. Mas o Kleber, eu vi assim, eu acordada, eu não estava dormindo. A minha mãe estava aqui e tinha a cama dela e a cama de uma cuidadora dela ao lado. E eu, como sempre, antes de dormir, eu fazia minhas preces. E eu fiz minha prece para a mãe, né? E eu tenho muita facilidade de me desligar do meu corpo. E eu estava assim, mentalizando ela na cama. E foi quando eu vi o caixão dos pés da cama da mãe. E eu fui, olhei assim, abri o olho, e eu fechei de novo e vi o caixão de novo. Aí eu pensei, meu Deus, a mãe vai desencarnar, porque a mãe tinha problema de coração. E eu pensei, vou ver quem é que está dentro do caixão. Aí eu vim, claro, em espírito, né, que o meu corpo estava na cama. E tentei olhar, mas a portinha, ali a janelinha do caixão, quando eu me abaixei para olhar, apareceu a imagem de Jesus Cristo viva. Eu não pude ver o rosto de quem estava dentro do caixão. Aí eu associei que fosse minha mãe, nunca imaginei que fosse meu irmão. Embora eu já tivesse recebido, através de sonhos, que depois do pai seria um irmão, né? Depois minha mãe, e depois seria outro irmão. Só não me disseram quem é. E a gente até brincava, que a mais velha é a minha irmã, outra, né? E o Kleber e a Celaine, né? Dizia, eu não sou, porque eu sou mais novo, vai ser a Francisca, que é a mais velha, né? E aí a gente ria, brincava junto, né? E o Kleber, esse que faleceu, que é o mais novo da família, ele dizia, eu não sou, eu sou mais novo. E, infelizmente, foi ele, né? O mais novo, que certa era a hora dele. Só que eu não pude ver, então, quem era. Aí eu até preveni a Celaine, olha, acho que a mãe vai desencarnar, assim, já preparei a Celaine. Mas para a mãe. Aí preparei a cuidadora, porque eu trabalhava todo dia, olha, tu fica sempre de olho, acho que a mãe vai desencarnar, assim, acho que vai ser de repente. E dali 3 dias, até a minha nora estava aqui, eu contei para ela, para o meu filho, e aí a minha nora perguntou, quantos dias é antes? 3 dias. E exatamente, porque na quarta-feira a gente conversou com o Kleber, e no sábado ele amanheceu morto, né? Morreu de repente dormindo. Então, eu tenho muitas histórias, né, Marina? Então, vamos deixar para lá, deixa um pouco do outro pessoal falar. Tá. Então, quanto a esses comentários da dona Sandra, o primeiro, ela fez uma questão também quanto às preces para a pessoa que desencarna. Daí também eu quero colocar para o grupo também responder o que tenha de observação. A minha observação, assim, eu ouvindo a Sirlene falar, eu penso assim, eu não gostaria de saber quem da família tem, qual o próximo. Eu não quero ter esse tipo de mediunidade. Mas pelo jeito não se escolhe. Não se escolhe, é verdade. Eles Naturalmente, né? Mas não deve ser nada. Mas de repente pode ser bom por um lado, que a pessoa vai estar preparada, né, psicologicamente, né, para receber a notícia depois, que nem o Kleber, o Clayton, que é o pai da Vanessa, que está ali, também foi de repente, e a gente não estava preparado. Quando a gente soube a notícia, pra gente foi um choque, né? Então, assim, a pessoa, de repente, um sonho, um aviso, conforme a pessoa, né, não é para todos também, você prepara melhor, conforme para a pessoa que não está bem preparada, que não tem conhecimento, deve ser horrível, né, saber. A gente tivemos uma experiência assim, que de repente começou, né, ele estava trabalhando, né, em casa e repentinamente ele se acidentou, né, ninguém esperava, né, no caso, e daí um dia, uma semana ali mais ou menos que tinha falecido, a gente estava lá na casa do meu cunhado, né, e repentinamente assim, eu até disse para ele, tu viu, Nenê? O que foi? Ele, Paulo vinha vindo e cheguei nitidamente, ele,
Sabe, ele veio, dono da casa, ele pra casa, dentro da casa do filho dele, aquela pessoa idêntica, trajada, gaúcha, sabe? Parece 10 minutos, foi bem forte, sabe? Bem nítido, assim, sabe? Eu comecei sentado, assim, tu sabe onde ele mora lá, né? Quem? Meu cunhado. Lá fora? É isso, Sim. começar a sentar no barranco, assim, e nós conversando assim, lá. Sai de lá, porque eu disse, tu viu, neguinho? Olha lá. Eu joguei, foi. Essa experiência eu tive, sabe, né? Também foi a primeira e a última vez, né? Que eu vi essa. Eu tive uma experiência também, quando a Vanessa estava no hospital, tinha ganhado a Helena, e aí deu um probleminha na Helena, e aí todos estavam preocupados, principalmente a Vanessa também estava muito preocupada. E aí eu senti que o pai dela, né, da Vanessa, disse assim para mim, diz para Vanessa que vai dar tudo certo. E aí eu comentei com o Marino, e o Marino disse, não, nem vai falar nada, senão vão dizer que tu tá que nem a mãe de Ná. E aí eu acabei não comentando para a Vanessa, ela tá ouvindo ali. Eu não comentei já por isso, né? Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo mesmo, realmente deu certo, né, Vanessa? Tu sabe que com relação a isso, eu tive muita fé, né? Porque eu fiquei na UTI e a minha filha também. E no momento que eu estava lá, eu pensava assim, que a avó tinha me avisado que eu teria esse filho, né? Ela apareceu para mim e me avisou que a família iria aumentar. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, a avó fez todo, né? A questão de aparecer, avisar que eu ia ter um filho e tudo mais, tão esperado. Por que eu ia ter esse filho e esse filho iria desencarnar, enfim, ou ia acontecer alguma coisa comigo que eu também iria desencarnar? Então eu me agarrei nisso, eu fiquei pensando, já que, né, que fui avisada, porque era para acontecer isso e é para a gente estar viva. Na verdade, a gente está passando por uma provação que as duas têm que passar, mas vai ficar tudo bem. E eu me agarrei a isso quando eu estava lá na UTI, a bebê também, que ia ficar tudo bem. Então, foi uma das coisas. E isso eu acho que é meio de família, né, da gente receber esses avisos. A Ticilene recebe esses avisos que não são tão bons e eu recebo avisos bons. Já recebi vários com relação à minha própria vida, enfim, coisas que acontecem comigo. E o tio Kleber, dias após ele ter desencarnado, ele veio me visitar, me avisando que estava tudo bem, porque a minha família, né, a avó principalmente, tinha ficado muito abalada com a questão dele ter desencarnado, e ele apareceu para mim, dizendo que ele já tinha sido recebido pelo meu pai, né, pelo vô, que ele estava bem, que ele estava mais tranquilo e que era para avisar todo mundo para o pessoal se acalmar. Eu me lembro bem Então, algumas vezes também já recebi esses avisos. Bom, pelo visto, a pergunta da dona Sandra, quanto à aparição, quanto sentir a presença do antivelório, dá para ver que é bem possível, é bem normal. Quanto à questão da prece, o que tu responde para ela, Mário? A prece pelo desencarnado. A prece você faz necessário, né? Porque daí ele se sente envolvido, né? Pela energia, pelas boas lembranças que a gente traz dele. E é um alento para o espírito, né? Para que ele possa, então, nesse momento de transição, de perturbação que o espírito tem, né? Ele possa se reequilibrar espiritualmente, né? E ser conduzido, então, pelos demais familiares que geralmente estão nos acompanhando, nos esperando e nos auxiliando, né? Porque a nossa família espiritual é muito grande. Existe a família que nós temos aqui, encarnada e a desencarnada. Muitos que conviveram conosco e muitos que não conviveram, que permaneceram no mundo espiritual, nós dando a sustentação que se faz necessária para que a gente possa cumprir a prova. Mas a oração em si é muito importante para o espírito que desencarna. Wilson? Alguma? Sim. Só fazer uma pergunta, é Sandra, né, que perguntou. Isso. Se a pessoa que desencarnou era ou não espírita.
Sim, ela sempre foi espírita. Até por sinal, ela que conduzia, como diz o outro, qualquer coisa na família, ela dava falava em voz, um tom, voz alta. E daí todo mundo ficava quieto, os filhos, netos, todos casados. Aí o momento que ela não pôde se governar mais, daí virou os filhos começaram um com o outro, de ponta, como se diz, e viraram a crente. Nada contra, repito, as religiões. Só que daí ela não estava em si, ela não se governava mais. E daí tinha dado aquele AVC, ela não falava coisa com coisa. E daí a minha abordagem que eu tenho, eu não vi, como eu digo e repito, eu não vi nada. Eu sentia, eu tinha a impressão que ela olhava para mim e me perguntava o que está acontecendo, com aquelas orações em voz bastante alta, porque eles gritam bastante. No nosso palavreado aqui de fora é gritar. Porque a gente lê nos livros que Deus não é surdo, que a gente faz uma oração. E daí mais uma ainda que eu não abordei, isso foi em 2013 que ela faleceu. E eu tenho vezes que eu sinto que ela está aqui, ela vem, fica aqui. Eu sinto o jeito do meu marido. Pode até ser impressão minha, mas eu sinto ela. Se é verdade, eu não sei. Ou se é mistificação, com a gente também lê nos livros, né? E daí o que eu faço? Eu faço uma elevação para o espírito dela, converso com ela e peço para ela pedir auxílio. Porque de acordo com a gente ler, os anjos de luz, a espiritualidade amiga está pronta para nós receber. Os outros amigos espirituais, como o seu Marino falou aí, todos vocês, mas depende de nós temos que querer ficar lá. E é o que eu entendo, não sei se é por aí. Bom, vamos começar. Ela era espírita. Ela era espírita, era simpatizante, assistia a palestra, estudava, porque às vezes a pessoa pergunta, era espírita? Sim, mas a pessoa se limita a ir à casa espírita e não aprofunda os estudos. Porque o que eu vejo é muito difícil uma pessoa que já estudou o espiritismo, entender o espiritismo, deixar de ser espírita. Tem alguns que deixam, mas não se aprofundaram nos estudos. Não entender o alcance da doutrina. Aí sente a necessidade de uma religião em que tenha rituais, e que tenha alguma coisa mais tangível para que eles fortaleçam a sua fé. Mas pelo que você me fala, essa senhora, como é que era o nome dela? Ou como é que é o nome dela? Docelina Maria Gonçalves de Almeida. Docelina Maria. Ela, como é muito comum acontecer com o pessoal da geração anterior, a nossa, e talvez ainda aconteça com a nossa geração, quando chega numa certa idade, por não ter uma independência econômica, fica sujeito às imposições das ideias dos filhos. E nesses casos é levado a adotar uma religião que os filhos acham que é mais adequada. E nessas religiões, eles pregam, a maioria pelo menos, que morrendo o corpo, eles acreditam, eles chamam de alma, ou espírito, que sobrevive, mas não fica consciente. Ele fica inconsciente, aguardando o dia do juízo final, dizem eles. Quando os justos serão ressuscitados nos seus corpos. Eles acreditam que o corpo, embora doente, vai ser curado e a pessoa vai ressuscitar no mesmo corpo. Então, pessoas que acreditam piamente nisso, nós temos as obras de André Luiz, que narra, elas podem ficar, inclusive depois que desencarnam, não é o caso dessa senhora, porque você me relata, o moço relata aqui, mas aqueles que não têm conhecimento nenhum, eles ficam num estado de animação suspensa, dormindo, e depois de um certo tempo têm que ser despertados por socorristas espirituais, porque senão eles podem prolongar por um tempo indefinido esse estado, porque acreditam que não estão conscientes e que só serão despertos no dia do juízo final, porque eles acreditam que vai ser um grande fenômeno. Não entendem que o juízo final é o juízo da própria consciência, cada um faz quando desencarna. E no caso dessa senhora, pelo que tu me relatas, ou nos relata, ela estava bastante perturbada. Você disse que não viu, mas sentiu. Isso é bem provável.
Primeiro, porque ela, acreditando nas questões espíritas e agora estava se deparando com a comprovação do que ela já sabia, percebe que os seus filhos ou filhas ainda estão apegados às religiões que negam esta realidade. Porque a maioria das religiões cristãs negam, são raras as que aceitam. Nós vemos alguns padres, tem até um padre no Brasil que se diz padre espírita, porque ele conhece, ele já estudou. E o objetivo do espiritismo é aproximar a religião, nós conversávamos há pouco, da ciência, acabar com esse antagonismo. Mas isso é uma outra história. Mas daí, ela vendo os seus filhos nessa condição, poderia estar de fato perturbada, ainda mais as manifestações através das rezas, como você disse aí, gritadas, que mais perturbam do que auxiliam, quando atinge um certo patamar de vibração. As pessoas não entendem isso. Então pode acontecer de fato. Aí o Omar falou da importância da oração. É extremamente importante, mas nós precisamos compreender como é que a oração age. Não é um processo mágico. Eu vou dizer meia dúzia de palavras ou uma prece decorada e o espírito vai se equilibrar. A oração é uma intercessão. Primeira coisa, para nós fazermos uma oração eficiente, nós temos que nos colocar em comunicação com os espíritos superiores. Para isso, precisamos de equilíbrio. Precisamos elevar o nosso padrão vibratório o máximo que pudermos, nos harmonizando interiormente. E aí entrarmos numa faixa vibratória que será possível esta comunicação com eles. E as nossas orações, segundo a Maria João de Deus, que era a mãe de Chico Xavier, quando encarnados, no livro Cartas de uma Morta, ela diz que todas são registradas e atendidas na medida das possibilidades. Porque quem vai nos ouvir? Primeiro, o nosso guia espiritual, algumas religiões chamam de anjo da guarda. Ele vai analisar a situação e vai providenciar meios para auxiliar aquela pessoa. Não que, dependendo da lei de causa e efeito, ela vai sair de imediato da perturbação, mas vai ser facilitado em muito. Assim como uma pessoa em necessidade aqui no planeta Terra, encarnada, em extrema necessidade física, de saúde ou econômica, se ninguém interceder por ela e ela não tiver meio de buscar auxílio, ela vai sofrer muito, vai padecer muito e talvez não encontre meios tão rápido de encontrar o equilíbrio econômico ou da saúde, e pode até perecer, no caso da pessoa encarnada. Então é preciso que alguém interceda. E nós, na nossa oração, vamos criar esse atendimento. Mas volto a frisar, né? É preciso que a oração seja feita com sentimento, com sintonia. E aí o nosso guia espiritual, como eu disse, e outros espíritos da família ou próximos de nós, ou mesmo da pessoa por quem intercedemos, vai providenciar o meio de socorrê-la. Primeiro, tirá-la desse estado de perturbação. Porque muitas vezes o estado de perturbação que nós apresentamos é o apego. E o apego não são só as coisas materiais, são as pessoas também. Porque nós, embora estudemos nas religiões que existem na Terra, analisando o Evangelho de Jesus, não entendemos ainda que Deus providencia aos seus filhos tudo o de que necessitamos. De que forma? Através dos outros filhos. Então, os espíritos, quando desencarnam, têm espíritos também que podem auxiliá-los. E os encarnados têm nós, os outros encarnados, que podemos auxiliar os encarnados. Quando nós nascemos, a nossa família nos recebe, os parentes nos acolhem. E aí seremos atendidos nas nossas necessidades básicas e preparados para depois nos tornarmos independentes. Quando a pessoa desencarna, da mesma forma, vai ter espíritos que acolhem até que ela se torne capaz de não necessitar tanto desse apoio. Pelo contrário, se ela for um espírito evoluído, ela vai apoiar outras. E assim nós fazemos um apoio mútuo uns aos outros. É assim que Deus age. Ele não vem diretamente lá prover as nossas necessidades. É através dos irmãos encarnados ou desencarnados. Então esse é o mecanismo da prece.
E aqueles irmãos nossos que acreditam que a pessoa morrendo não tem mais o que fazer, porque já está decidido o seu destino, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno, segundo dizem, que tanto faz nós orarmos por ela ou não, estão extremamente equivocados. E eles negam as comunicações dos espíritos, mas eles esquecem de ler a própria Bíblia. Tem vários casos na Bíblia, chamados de fenômenos mediúnicos. Eu até poderia compartilhar, mas deixar para os irmãos que pesquisem. Por exemplo, o fenômeno de voz direta, lá em Apocalipse 1:10. Diz assim: eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Um outro, de materialização, em Gênesis 32:24, que fala da luta de Jacob com o espírito. Diz assim: a luta de Jacob com o espírito é um fenômeno típico de materialização, pois esta só poderia realizar-se na condição do relato bíblico se o espírito contendor se encontrasse materializado. Um de pneumatografia, ou escrita direta lá em Daniel 5:5, diz assim: por ocasião em que se realizava um banquete oferecido pelo rei Baltazar, ao qual compareceram mais de 1000 pessoas da corte, no momento em que bebiam vinho e louvavam os deuses, apareceram dedos que escreviam defronte do candeeiro, na superfície da parede da sala do rei, o qual via os movimentos da mão que escrevia. Repito, Daniel, capítulo 5, versículo 5. Do transporte, o profeta Elias alimentou-se graças a um anjo que lhe depositava ao lado pão cozido debaixo de cinzas. Está lá em Reis, capítulo 3, Reis 3, aliás, capítulo 19, versículos 5 a 6. E por aí vai, tem levitação, está em Atos 5:39, tá, do transe, que está lá em Daniel 8:18, eu não vou me prolongar sobre isso. Então, basta um estudo e eles vão ver que nós não estamos inventando história, que nós não somos uma doutrina aberrante. Uma vez, a propósito, eu não vi, no rádio, um pastor perguntando para uma fiel da sua igreja sobre a morte do marido dela. E daí ela falou que um dia ela viu ele atravessar a parede e veio conversar com ela. Não me lembro qual é que era o relato dela sobre a conversa dele. E o que você fez, irmã, diz o pastor? Eu gritei: vá de retro, Satanás, em nome de Jesus. E daí ele sumiu. E o pastor glorificou essa atitude. Eu fico pensando, coitado do espírito. Então, esses espíritos que desencarnam com parentes que são mente fechada para a verdade, porque acreditaram piamente no que lhes foi imposto pela doutrina da sua religião, eles têm uma perturbação muito grande. Mas esse caso desse homem que veio, talvez, auxiliar a mulher, o que ele pode fazer? Não pode fazer nada, tem que se afastar. Então, eu recomendo para esses espíritos e para nós mesmos, quando desencarnarmos, não nos perturbarmos em demasia. Acreditar que Deus providencia. Esses irmãos que têm a cabeça fechada, eles podem passar a encarnação inteira assim. Eles vão só despertar, ou não, porque alguns permanecem ainda enraizados nas suas ideias, depois de desencarnar, quando perceberem a realidade. E como eu disse, alguns vão continuar dormindo, vão ter que ser despertos. E aí é o momento daqueles que sabem como é que as coisas acontecem, principalmente quem estuda Espiritismo, interceder por eles, para que eles sejam auxiliados. Eu não sei se você tinha mais alguma pergunta sobre este caso. O Gilson tem uma dúvida comigo, para todos, né? Assim, ó, meu pai é falecido, desencarnado, né? Vai fazer 17 anos. E eu, tipo assim, ó, eu não sou, tipo, ele faleceu e eu não aceitei de boa, sabe? Eu não sou de. Tem gente que aniversário, dia dos pais, coisas, vão pro cemitério, levar flor, fazer. E eu não tenho esse ritual aqui, sabe? Eu vou lá, de vez em quando, às vezes eu vou lá ver, como Deus, não tem nada. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Isso. Se eu estou correto, se eu estou errado, né? Porque eu não sou, eu tipo, no dia que ele desencarnou, geralmente eu na casa, faço uma prece para ele, peço alguma coisa, tenho que rezar. Eu não tenho esse hábito de ir no cemitério participar, eu sei que a minha família é bom bastante, sabe, entendeu? E eu já não sou muito de ir, sabe, no cemitério. Não sei se eu estou errado.
Falei, a minha... Ele é assim, não vai no cemitério. Eu não sei, eu até vou na posição, eu vou de finado, geralmente o pessoal vão para lá, levam flor, levam, e eu já não sou muito dessa. É uma pergunta para ver se eu estou fazendo a coisa certa, estou fazendo a coisa errada, né? Essa parte. Nós não podemos ser radicais, né? Eu não vou também, raramente, mas não condeno quem faça, pelo contrário, porque assim as pessoas dizem assim, eu não sou materialista, não vou lá cuidar de tudo. Aí quando vão para Paris, fazem o quê? O que fazem os espíritos do Brasil quando vão para Paris? Fatalmente, a maioria pelo menos, o que eles fazem? Vai no túmulo de Kardec. Pois é, vão lá no túmulo de Kardec, aí eu me pergunto, mas não é uma demagogia? E lá tem um dolmen, tem uma estrutura bem interessante, umas placas, inclusive, que até é interessante as pessoas lerem a placa. Então, se pegar e fizer, inclusive, transplantar o corpo de Kardec para botar nesse cemitério, acho que é Lachais o nome desse cemitério, né? E eu percebo que os espíritos do Brasil, quando vão a Paris, a maioria vão lá, inclusive, tiram fotos. E nós fomos olhar nas obras básicas o respeito ao corpo dos mortos, não é condenável. O que não deve haver é apego, né? Exatamente. A pessoa fazer daquilo um ritual obrigatório e, por exemplo, se não vai no dia dos finados, fica se punindo. O que nós devemos viver bem na condição de encarnados e desencarnados, uns com os outros. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Porque, às vezes, o que a pessoa faz é uma espécie de um ritual para alívio de consciência por coisa que não fez. Não deu certo, né? Estamos juntos. É que nós somos bastante assim, interessados em coisas imediatistas, né? Eu vejo assim a minha família aqui, que é bem grandinha, a família dos Oliveira, nossa família, a gente faz parte dela, né? Nós nos encontramos nos velórios. Nós não nos encontramos para fazer festas. E nos visitamos poucos. Vocês eu visitei uma vez só, né? Até foi a família do meu pai, eu não tenho, só tem 2 tios que hoje vivo, né? Estou só falecido. Então, um dia a minha prima disse para mim, no velório da minha tia, não quiser, não tem mais, né? Nenhum ativo nesse encontrar aqui. Eu acho que está na hora de nós começar a se encontrar entre nós. Só isso a gente só já faz o quê? Uns 4, 5 anos? E ninguém procurou um outro aí na casa, sabe? O Gilson falou, se encontra de velório. Né? Nós ainda nos encontramos aqui no centro espírita, para os que não são espíritas. Só com vocês acontece conosco também. Muitas vezes a gente não vai passear na casa de um parente, né? De um amigo, mas nos velórios a gente se encontra. Tem famílias que faziam, não sei se fazem ainda. Eles encontram de família anuais, né? Tem uma família aqui, não vou mencionar o nome, não sei se tem autorização para isso, mas já participei, de poloneses, de Guarani, que faziam até antes da pandemia. Cada ano um encontro, e era um encontro bom, às vezes ia mais de 400 pessoas, estão mais de 1000 pessoas que integram. E vinham de fora, até do Paraguai. E tem outras mais próximas aqui, também fazem umas células que fazem, né? Tem a família Mito, mas é bom esses encontros. E nós, os Oliveira, não fazemos, talvez porque é muito grande, fica difícil de organizar, mas seria preciso. Porque, claro, a gente vai lá para dar uma força para a família, até a oportunidade de se despedir, não da pessoa, mas da imagem que fica. Outra coisa que eu recomendo, a gente vai lá no velório e vê a imagem pior que a pessoa deixa, que é o corpo, né? Geralmente com doença ou de acidente, que aquela imagem não deve ficar na mente da pessoa. Na verdade, os momentos felizes, e daí é importante esses convívios de confraternização, e se possível um encontro anual para quem faz, né? Mas que a maioria não faz. Ou dentro dos próprios movimentos religiosos, para quem frequenta grupos religiosos, no nosso caso aqui dentro do Centro Espírita. Esses encontros que fiquem marcados para nós. E esses que são importantes até para fortalecer o contato pelo pensamento. Porque nós atraímos ou repelimos as pessoas pelo pensamento. E mesmo aqueles que odeiam, quando odeiam, eles acabam atraindo quem odeia. Então é um outro processo de obsessão, né? Não vamos entrar no mérito da questão. E outra assim, ó, agora vamos ver porque nós estamos adiantados com o tempo
E ainda tem uns quantos para as perguntas na mão ali, quem não puder. Vamos ver. Manuela, tem alguma uma pergunta preparada para nós? Então, eu não tive tempo de preparar uma pergunta, mas eu tenho uma que me ocorre agora. Depois de tudo isso que vocês falaram, né? Então aí as perguntas vêm vindo. Sobre a vibração, né? Tu acabou de falar sobre isso, né? Que às vezes a gente vibra e às vezes não sempre, né? Desde que estamos vivos ou mortos, a gente está vibrando uma determinada sintonia. E que essa sintonia atrai aquilo que nos é semelhante, né? Seja ela boa, seja ela ruim. Estou aqui, se eu viajar, vocês me tragam de volta. Então, essa sintonia, ela vai atrair para a gente aquilo que a gente reflete, como se fosse um espelho, refletindo aquilo que tô atraindo aquilo que eu estou refletindo, não é isso? E como é que eu posso manter essa sintonia um pouco mais elevada? E ainda, se eu consigo manter ela um pouco mais elevada, diante de tudo que me acontece no meu dia, como é que eu sei que eu elevei? Entendeu? Assim, como é que eu sei que eu tendo a minha sintonia boa para... não sei direito como é que eu vou fazer essa pergunta, mas assim, como é que eu sei que essa sintonia é boa e que o que eu estou atraindo vai ser bom para mim? Porque às vezes a gente não consegue, né, em determinados momentos, por exemplo, no trânsito, ou às vezes em casa mesmo, com as pessoas da família, a gente se irrita e tudo mais, e acaba tendo esse sentimento mesmo de raiva, e essas coisas atraem coisas que não são boas, né? Mas, assim, como é que eu volto, né? Como é que eu volto? Tipo, eu tô na raiva, saí da minha sintonia, da minha vibração normal, para uma vibração de raiva. Como que eu volto? Como que eu faço isso? Eu vejo que isso, assim, atrapalha muito, né? E atrai também aquilo que não é bom, né? E como manter essa sintonia no nível bom, assim, para levar a vida de uma forma tranquila, né? Sirlene levantou a mão ali. Aí vem o pensamento, né? Através do nosso pensamento, a gente consegue tudo. Quando a gente está com aquela coisa, vamos parar, pensar e botar coisas boas na cabeça e ter bons pensamentos e fazer a nossa prece mentalmente, né, Manuela? E através do nosso pensamento é que a gente consegue aquelas coisas assim, se acalmar, né, parar, pensar, mas vou deixar para outros irmãos falar também, não é só eu aí. Temos aquela orientação, conhece-te a ti mesmo. Então, eu vejo que a principal maneira é a gente se analisar. Fazer o que Santo Agostinho fazia, analisar o seu dia, chegar antes de dormir, analisar o seu dia, ver o que fez, o que sentiu, porque daí conhecendo a gente já vai saber a identificar quando acontece, porque às vezes na hora que acontece a gente não se dá conta, mas se depois a gente for repassar o dia, mas tal, ficou para trás. Dá tempo de corrigir, na maioria das vezes, e se conhecendo, quando ocorrer uma coisa igual ou semelhante, a gente já vai ter que estar no momento, não vai precisar mais esperar a noite. Então, essa autoanálise, o autoconhecimento, eu vejo como importante. E daí, estou elevado? Qual é o meu pensamento? Ele é bom? Ele é útil? Ele é útil só para mim ou é útil para os outros também? Ele é útil para mim, mas para os outros ele causa algum prejuízo? Então, é toda uma análise que a gente, fazendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, a gente vai se conhecendo os sentimentos da gente quando acontecem certas coisas, porque nós temos até ligações do passado que às vezes nos atingem e que às vezes certas situações nos tiram do sério. Outras coisas que parece que teoricamente seriam mais graves não nos tiram. Então, é alguma coisa que tem a ver conosco, que é pessoal e que a gente tem que procurar reconhecer nesses acontecimentos, algum fato que nos atinge, que nos tira do equilíbrio. E daí, quando acontecer, a gente se equilibrar através de desviar o pensamento do negativo para o positivo.
É o que a minha simples opinião. Alguém mais quer comentar? Entendi. Seria entender quais são os gatilhos. É isso, né? Pensar. No meu pensamento é bem isso. Essa é uma boa pergunta. Como é que a pessoa vai levar o padrão vibratório? Vou levar o padrão, vou levar, sim, automaticamente. Aí essa observação da Marina é importantíssima. Quem nunca teve o padrão elevado, não vai conseguir de uma hora para outra. É preciso fazer uma análise e não vai conseguir naquele momento em que precisa elevar. Vai demandar um tempo. Tem que, como disse o Marina, nessa observação de São Luís, né, Marina? É São Luís? Não, Santo Agostinho. Não é São Luís, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. E como ele disse, a pessoa se conhecendo vai começar a se monitorar. E o que ela precisa fazer, então? A sintonia, como eu disse, para ter uma comunicação com os espíritos superiores, é uma sintonia de vibração elevada. Mas eu não tenho. Deus está sempre conosco. O amor de Deus por nós é incondicional. Se nós tivermos boa vontade em relação à pessoa, e a pessoa tiver o mínimo de mérito, ela vai ser atendida de uma forma ou de outra. Se não tiver mérito nenhum, também vai ser atendida. Mas vai demorar mais tempo. Primeiro vai ter que ser tratada, até que ela aceite o socorro. E pode demorar dezenas de anos. Nos casos dos suicidas, vai décadas. Claro, tem agravantes e atenuantes, né? Mas assim, como é que está o meu padrão vibratório? Eu tenho que analisar a minha consciência. Ela vai dizer. A consciência é uma guardiã. Parece que até uma outra pessoa. Caberia um estudo do que é a consciência. Nós dialogamos conosco mesmo e ela nos alerta o que é certo e o que é errado. Mas a consciência das pessoas são relativas, elas não são padrão. Elas são alimentadas com as informações recebidas. Então, quanto mais informação, mais cobrança. Por isso que Jesus disse, quem mais foi dado, mais será cobrado. Por quem? Não é Deus que vai cobrar, é a consciência. Então eu não quero aprender, mas daí a pessoa fica como um animal retardado na evolução. E a evolução não para. E aqueles afetos nossos vão continuar evoluindo e nós vamos ficar para trás. Aí vamos nos distanciar dele até um ponto em que não tenhamos mais condições de permanecer na Terra, porque a Terra está evoluindo fisicamente e também psiquicamente. As pessoas encarnadas aqui estão evoluindo. Então, para nós continuar, pelo menos merecendo continuar aqui, nós temos que aprender. O nosso estado emocional, como é que está? A Manuela falou no trânsito, foi a Manuela que falou, eu acho, né? Sim. É verdade, no trânsito a gente demonstra como é que é. Às vezes somos desafiados e a gente acha que é uma pessoa equilibrada e dá para analisar pelas reações. Como é que eu reajo diante de um desafio? E se eu fizer essa análise que o Marino nos lembrou aqui de Santo Agostinho, então eu vou começar a me policiar, eu vou começar a trabalhar para modificar, para mudar esse meu estado emocional. Porque a paz é muito fácil de dizer eu estou em paz quando tu está em paz. Mas quando estamos no meio da tormenta, a gente está em paz ou está atormentado? O desejo do bem, como eu falei, é importante. E o bem agir. Não adianta só ter o desejo do bem e, havendo a oportunidade, a pessoa não fazer o bem. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Não só por... Não devemos apenas nos isentar de fazer o mal. É preciso fazer o bem. Porque muitas vezes, quando a gente não faz o bem, isso redunda no mal para outra pessoa. E daí, eu já comentei sobre essa questão do marido, né? Então, essa sintonia a gente tem que procurar fazer constantemente. E já de antemão, se formos convidados para velórios e as pessoas souberem que somos espíritas, tem grande probabilidade de nos pedirem para falar nos velórios. Aqui não tem acontecido muito, mas quando eu vou fora daqui,
Já várias oportunidades me pediram para falar em velório. Uma vez veio um confrade nosso no Novo Hamburgo, tinha morrido um parente aqui e pediu para ir falar no velório. Morreram pessoas próximas aqui também. E lá tem pessoas de diversas religiões e até ateus. Então a pessoa tem que saber falar de uma forma que todos compreendam, sem agredir a fé de ninguém. Eu sempre falo para as pessoas relembrarem os melhores momentos, como eu disse aqui, daquela pessoa, que não esse momento final, e que ela continua viva, sim, e que ela fica feliz com a felicidade das pessoas na Terra, que a pessoa, claro, tem que fazer o luto, senão pode desenvolver uma doença, mas que não fique sempre se lamentando, porque isso pode tolher, inclusive, a libertação da pessoa. Isso quando é um pessoal mais próximo da religião espírita. Quando não, a gente só fala que Jesus venceu a morte, que ele deu o exemplo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que a vida continua. E algumas coisas do gênero. E que o que fica da pessoa, tem que se inteirar também, a respeito da história dela, é a sua bagagem de exemplo que ele deixou. Porque a maior riqueza que nós podemos deixar para as pessoas não são as palavras nossas, são os exemplos que vão guiar os nossos sucessores e as pessoas que nos observam. Então, quando alguém parte, a gente procura analisar o que ela deixou de bom. E não tocar nas coisas ruins, porque coisas ruins todos nós temos. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Todos temos a oportunidade de crescer, mas ninguém aqui está porque é santo. O único santo que esteve na Terra é Jesus. O resto, mesmo os espíritos mais elevados, sempre se revelaram espíritos necessitados de reforma íntima. E então, nós devemos estar constantemente em vigilância. Não vamos conseguir manter 100%, senão já seríamos espíritos puros. E isso pode nos levar num estado de consciência, quando muito severa, de desenvolver um sentimento de culpa. Isso prejudica. Nós temos que também fazer um balanço, porque quando a pessoa aprende, a tendência é se culpar pelas imperfeições e achar que muitas vezes não merece a assistência espiritual. Nós temos também que ver o quanto nós já avançamos, quanto temos de virtude. Claro, temos muito, muito mesmo que avançar ainda, mas não ficar se martirizando. Se eu não sou um espírito elevadíssimo, assim, para a sintonia adequada, faço o possível. E fazer sempre, como lembrou o Marino aqui, essa análise antes de dormir. Porque tem gente que deita um pouco antes, faz uma oração verbal. Mas será que faz a reflexão? Talvez a reflexão seja mais importante do que a própria oração, porque já é uma sintonia. Quando você começa a fazer a sua autoanálise, o guia espiritual, o anjo da guarda, está conosco, fazendo a gente lembrar os pontos principais. Não vai fazer a revisão do dia todo, mas os pontos principais, aqueles que são marcantes na questão da moral. Como eu me conduzi? Eu agi bem, eu agi mal. E tomar o firme propósito de começar a agir melhor, se não agir bem, e manter as boas ações, se elas foram realizadas. Bom, ainda vamos abrir para mais uma questão, já pedindo desculpa para os que ficaram com a pergunta, mas segurem ela até domingo que vem, que daí a gente vai voltar ainda para aqueles que não conseguiram fazer hoje, nosso tempo está encerrando, mas Rosana, tem uma questão? Oi, assim, o espírito, pelo que a gente estuda, ele almeja, ele tem aquela ânsia de ser livre no plano espiritual. Pelo que eu já li, o espírito, para ele, ele não quer reencarnar, porque ele tem que passar pelas provas da matéria, né? Então, quando a gente está aqui, a gente vem para a matéria, a gente passa por essas provas e a gente tem o apego, que a gente se apega à matéria, tanto a bens como a pessoas, como a gente já falou. Mas porque, às vezes, mesmo a gente tendo essa instrução, né, mesmo a gente estudando e lendo, porque
às vezes, na hora do desencarne, é tão difícil o desapego, é tão difícil conseguir seguir no plano espiritual. Sendo que quando a gente vai para encarnar, é difícil também para o espírito, né? E a hora do desencarne, eu acho que é mais difícil por causa desse apego. Mas mesmo tendo a instrução, às vezes, mesmo a gente que estuda, por que às vezes é tão difícil conseguir desapegar? É uma questão, no meu ver, é uma questão de evolução. A evolução não dá saltos. A gente deve ter sido sempre muito apegado e a recém que está começando a entender que tem que se desapegar. Então, entre a gente ter o conhecimento, primeiro a gente começa a crer, a gente começa a aceitar a ideia. Depois a gente começa a saber, a gente começa a ser ciente das coisas. Mas até a gente ser consciente ainda leva um tempo. É que nem, quantos médicos já são cientes dos malefícios do cigarro? Quantos deles fumam? Eles sabem, só que eles ainda não conseguiram desapegar do vício. Não é por falta de conhecimento. Então, no geral, a gente recém está adquirindo o conhecimento. Então, a gente está adquirindo conhecimento, a gente está começando a lutar contra essa e vai levar um tempo. Então, daí até que a gente tenha bastante conhecimento, então bastante ciência, depois para que a gente tenha consciência, e como tudo, daí é uma questão de evolução, e a evolução não dá salto, acontece, para a gente parece que demora muito, mas para nós espíritos ela vai acontecendo ao natural e progressiva conforme a gente vai vencendo esses obstáculos. E quando a gente está encarnado, a matéria se sobrepõe ao espírito, né? A gente pensa que tanto é que quantas pessoas ainda acreditam que essa vida é a única, né? Então a gente recém está nessa fase do despertar do espírito, né? Nós estamos tendo a consciência de nós mesmos, né? Que é a vida espiritual e não a material. E por isso que nós continuamos ainda muito apegados, né, à matéria. E as pessoas, né? Sentimento que a gente envolve de família, enfim, e de amor, que não é o amor ainda incondicional que a gente tem, né? Mas é um amor apegado que a gente tem ainda. Nosso amor relativo ainda. Mas então, devido ao nosso horário, nem só pergunta, mas a resposta com certeza ficou no ar aí. Mas, como combinado, já está na hora de nós fazermos o nosso encerramento, o nosso encontro. Agradeço a presença de todos, seja os que estão aqui no presencial, como os que estão no virtual, e consigamos seguir o nosso pensamento elevado, nos melhorando a cada dia. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, ao Espírito protetor de cada um de nós, ao Espírito protetor da nossa sociedade espírita, fé e esperança, para que estejamos com nossos pensamentos elevados e sintonizados para receber os benefícios que vêm do plano espiritual. Que possamos repartir com todos aqueles que conosco convivem, que possamos transmitir essas energias de paz, de amor, de serenidade para a nossa família, para aqueles por quem pensarmos, sejam encarnados ou desencarnados, em especial por aqueles que estejam precisando de uma prece, de energia, que estejam no momento de prova ou de expiação, que possa o nosso pensamento levar energia útil para vencer